Ótimo, vamos lá. A gente se encontra no quarto Perek do Shmona Prakim. A verdade é que o quarto Perek meio que é o último capítulo dos Shmona Prakim. Embora a gente tenha mais 4 Prakim daqui para frente, o Rambam fala de assuntos ligados com a Nefesh, com as características, personalidades, mas são assuntos muito gerais. Esse último capítulo, o capítulo 4, é o capítulo que o Rambam ainda está falando sobre o conserto das Midot, Tikkun Midot, sobre como consertar as características. Até agora a gente viu muita teoria, e hoje a gente vai ver mais 2 pontos que o Rambam traz aqui nesse capítulo ligado também com a teoria. E depois a gente vai fazer uma pausa e vamos fazer uns 4 ou 5 shiurim, não sei, pegar alguns assuntos, algumas midot, e tentar ver como colocar toda essa teoria do Rambam na prática, certo? Então, embora a gente não tenha falado agora ainda de midot específicas, a gente não falou sobre orgulho, não falou sobre humildade, não falou sobre raiva, não falou sobre chesed, a gente não falou de cada midá especificamente, de onde ela vem, como consertar, o que fazer com ela. A gente falou tudo, por enquanto, de forma muito geral, de forma muito teórica. Hoje é o último shiur teórico. Já está chegando semana que vem, a gente vê como colocar na prática toda essa teoria do Rambam. Tá bom? Só tem mais 2 questões, mais 2 pontos que o Rambam fala aqui, que são importantes na teoria de Tikkun Midot, de como fazer isso na prática. Então, a gente vai concluir com esses 2 hoje, e já está chegando semana que vem, a gente pega alguns assuntos para tratar especificamente. Então, muito bom. Continua o Rambam falando, a gente falou já, no começo desse capítulo, a gente já deu uma introdução, então a gente já falou um pouco dessa parte, mas o Rambam fala aqui que é preciso saber que todas essas midot, que o Rambam falou que tem 3 lados, tem os 2 extremos e o lado do meio, não o lado do meio, certo? 2 extremos e o caminho do meio, que a pessoa tem que buscar esse caminho do meio, que é o equilíbrio entre os 2 lados, os 2 extremos são negativos. Mesmo que muitas vezes a gente acaba apreciando esses 2 lados extremos, achando que a pessoa que vive nesse extremo é uma pessoa perfeita, é uma pessoa incrível, o Rambam fala que os 2 estão errados. Ele traz vários exemplos. Então, por exemplo, um exemplo que ele trouxe aqui, que a gente falou, alguém que ele não tem medo de nada, ele está disposto a se colocar em qualquer situação, não tem medo do perigo, se ele é um soldado, ele vai na frente sem medo de morrer, ele pula de bungee jump, ele pula de paraquedas, ele mergulha no fundo do mar, quer dizer, alguém que não tem medo de absolutamente nada. Geralmente a gente vê esse tipo de pessoa como alguém, uau, esse cara é um herói, uma pessoa incrível. Mesmo assim, fala o Rambam que isso daqui é errado, isso daqui é um problema também. Do mesmo jeito que a pessoa não pode ser medrosa demais, ela não pode ser destemida demais. Ela precisa ter um pouquinho de medo, tem que ter lá o meio termo. Então, alguém disposto a se colocar em risco, sem pensar demais no que pode acontecer com ele, isso daqui também é problemático. Outro exemplo que o Rambam traz, alguém que ele não é... Quando alguém maltrata ele, ou alguém grita com a pessoa, ele sempre fica quieto. Ficar quieto é bom, certo? A gente vai ver que tem idade de Hassidut, é um nível a mais, é um nível bom. Mas alguém que nem sente que ele está sendo maltratado, isso daqui também não é bom. Porque se a pessoa sente, quando alguém grita com ele, alguém ataca ele, e alguém fala mal dele, ele fica quieto, ele nem sente que estão falando mal dele, ele nem sente mal, quer dizer que ele tem tem algum problema no amor próprio, ele tem um pouquinho de problema de autoestima, quer dizer, tem alguma coisa faltando, ele não se considera a ponto de deixar as pessoas pisarem, passarem por cima dele. Quer dizer isso? Quer dizer que, embora ele fique quieto, e a gente aprecia o ficar quieto numa discussão, nem sempre a pessoa que fica quieto ele está no caminho correto. Pode ser que muitas vezes ele tem uma apatia, simplesmente. Ele chegou numa situação em que ele é completamente apático e nem percebe que alguém falou mal dele. Isso daqui tem algum erro, tem algum problema. O ideal é ficar quieto, realmente, mas sofrer por causa disso. Ficar quieto e nem sentir nada quer dizer que tem alguma coisa errada. Por isso, o ideal é o caminho do meio. A pessoa que ele tem paciência, mas ele não deixa de se sentir mal, de se sentir atingido, de se sentir magoado. Certo? Chegar no ponto em que você nem se magoa quando alguém fala mal de você, das 2 uma. Ou a pessoa é arrogante demais para se sentir mal por uma crítica, ele sente que todo mundo está abaixo dele, o que vem de baixo não me atinge, ou que ele chegou numa situação em que ele é completamente apático. Então, os 2 são problemáticos, os 2 são errados.
Então, embora a gente acabe falando, valorizando a pessoa que ficou quieta na discussão, tem que ver realmente de onde veio isso. Outro problema, outro ponto que o Rambam traz, muitas vezes a pessoa ele é extremamente preguiçosa. A pessoa tem preguiça, não quer trabalhar, não quer ganhar dinheiro, não quer ter sucesso, não quer fazer nada demais na vida. Fala o Rambam, isso daqui também não é certo. A pessoa ele tem que ser ativa, ele tem que ser proativo, ele tem que fazer as coisas, tem que correr atrás. Não pode ser preguiçoso demais. Tem que saber os limites, mas preguiça é ruim. O problema é que às vezes a gente traduz a preguiça como alguém que me está pego e mata, alguém que se contenta com pouco. Então, a pessoa não quer ter sucesso na vida, a gente fala, o cara não se importa com fama, ele não quer ter muita sorte, ele não faz questão de ter muito dinheiro, é alguém que ele se contenta com pouco. Não necessariamente. Precisa saber exatamente de onde vem essa preguiça. Se é realmente o fato de... de onde vem exatamente o fato dele não trabalhar, dele não buscar o sucesso. Se é realmente porque ele sente bem, ele sente que o que a Kadosh Baruch Hu der para ele está ótimo, ele tem emuná, ou ele é simplesmente alguém preguiçoso. E assim o Rambam traz mais alguns exemplos, falando sempre que taut, sempre que a pessoa chega num dos extremos, tem aqui um taut, tem um erro, o ideal é o caminho do meio, certo? Que o caminho do meio, ele é o equilíbrio entre os dois lados. Esse é o lugar onde a pessoa tem que sempre buscar chegar. Então, isso a gente tinha falado da outra vez. Agora, o Rambam traz aqui mais 2 pontos importantes, 2 fundamentos, antes da gente conseguir chegar nas coisas na prática. Primeira coisa que o Rambam fala, ele fala o seguinte, Vedá, saiba, que ele amalot v'prituyot asher midot omnam ikanu v'ytashuv anesh b'chazara pelot haovot mizo amida pe'amim rabot bizman aroch v'yitragleinu elehem. O Rambam fala como você compra uma midá nova, como você muda uma característica, como você se transforma. Fala o Rambam que isso daqui é feito através de alguém que ele repete o mesmo ato várias e várias vezes, até que isso se torne parte da natureza, parte da característica da pessoa. Então, fala, Rambam, você tem que pegar o ato, que é o ato que representa, que simboliza a característica, e repetir ele várias e várias vezes, até que isso se transforme em parte do seu ser. Isso só é real, isso só é verdade, se a gente considerar o que o Rambam falou lá atrás, que as 5 partes do ser humano, a parte dos Hoshim, as partes dos 5 sentidos, a imaginação, o sentimento, que é tudo conectado. Já que é tudo conectado, os atos físicos são capazes de influenciar o sentimento, a vontade e as características da pessoa. O fato da Nefesh, essa foi a primeira frase do Rambam do livro, certo? Fora a introdução, o Rambam começa o livro, Daki Nefesh Adam Nefesh Achad. Saiba que a Nefesh da pessoa, a personalidade, é uma coisa só. As partes externas da pessoa e a parte interna são conectadas. Por isso, repetir o mesmo ato várias e várias vezes tem a capacidade de transformar a pessoa. Porém, como a gente falou da outra vez, não estamos falando aqui de atos cegos, atos inconscientes. Precisa ser um ato que ele tem uma consciência por trás, tem um entendimento, tem uma compreensão do que está sendo feito. Certo? Não é robótico, não é mecânico, não é no estilo behaviorista da forma. E sim, você sabe o que está fazendo, você dá valor para aquilo, e através dos atos você vai interiorizando essa questão. Então, se a pessoa se acostumar a agir de determinada forma sem entender o que ele está fazendo, isso daqui não vai mudar nada na nefesh, nas características dele. Talvez ele vai, mecanicamente, ele vai agir dessa forma, vai ser a tguvá, vai ser a reação dele para essa situação, mas isso não quer dizer que ele mudou a própria característica. Veim היו הפעולות ההם טובות, יהיה נקנה לנו מעלה, ואם יהיו רעות, יהיה נקנה לנו פחיתות. Certo? E de acordo com o ato que a pessoa faz, ele pode pegar características boas ou características ruins. Realmente funciona tanto para o lado de Tikkun Amidot, quanto para o outro lado. Para o lado da pessoa sair do caminho, também funciona dessa forma. Certo? Como a gente viu, se eu não me engano, a Gemara fala que Shavar Adam Averá Veshanaba Naset Lo Kaeter. Alguém que faz uma Averá e ele repete ela, ele faz ela de novo, vira aos olhos dele como se fosse uma coisa permitida, ou seja, se torna parte dele. E ao se tornar parte dele, ele já está acostumado com isso, ele nem percebe mais o problema, ele nem percebe que o que ele está fazendo é errado. A pessoa pode se acostumar a qualquer coisa. Mesmo que no começo ele vê isso como errado, aos poucos ele se acostuma. Tem uma história famosa com
Rav Nazir, um dos alunos do Rav Kook, que ele falou que quando ele era jovem, ele queria sentir um pouco de temor da vida, de preocupação, de saber que ele não pode fazer averot, porque um dia ele vai falecer, vai morrer, toda essa questão de preocupação. Então ele foi trabalhar na Hevra Kadisha. Ele foi trabalhar com o pessoal que enterra os mortos. Ele queria ter contato com o morto para perceber que a vida em algum momento acaba. Certo? A gente tem contato só com os vivos, a gente acaba nem sempre percebendo que em algum momento a vida vai acabar. Então ele foi trabalhar na Hevra Kadisha para ter essa consciência, para ter essa noção que os mortos, em um momento, a vida vai acabar. Então você precisa valorizar o seu tempo, fazer o máximo que você puder enquanto você está vivo. E certa vez eles estavam andando, eles estavam carregando um corpo, e mexeu um pouquinho e o braço do morto acabou caindo, acabou escorregando da maca que eles estavam carregando, se mexeu. E aí o pessoal que estava carregando começou a rir, ele está vivendo, ele reviveu, ele está se mexendo, de brincadeira. Ele percebeu que a pessoa pode se acostumar com qualquer coisa. Até com a morte a pessoa é capaz de se acostumar. Certo? A gente se acostuma realmente com qualquer coisa. Quando a gente vive numa sociedade, como o Raman falou um pouco para trás, ele fala aqui também, a sociedade que ele vive define os valores dele, define as características dele. E mesmo que no começo ele discorda daquilo, ele acha que aquilo está errado, aos poucos ele vai fazendo parte, vai vivendo dessa forma. Certo? É como jovens que entram num grupo de amigos que começam a fumar, certo? No começo o jovem acha, não, isso aqui é completamente errado, eu não vou fumar, fumar faz mal, ele tem todas as explicações do mundo. Com o tempo ele vai se acostumando, já não vê mais problema, depois de um tempo ele acha que também não é tão ruim, tanta gente faz. Aos poucos, o costume da Hevra, o costume do que acontece em volta, vai transformando ele. Certo? Isso o Raman fala aqui na continuação um pouquinho. Eu vou pular um pouco o que o Raman vai falando, mas ele fala dessa forma. Certo? Por isso o Raman escreve no livro Yad HaZaká, em Hod Deot, o Raman fala o seguinte, o Raman tem alguns livros, certo? A gente falou lá na Kedamah, o Raman tem um livro de Halachot, o Raman tem um livro de filosofia, chamado de Moreh Nevuchim, e ele tem alguns livros sobre Mishnayot. Uma explicação de todas as Mishnayot. E no livro de Halachot, embora tenham muitas Halachot com relação ao Shabbat, Kasher, Pesach, Sukkot, tudo isso, o Raman tem o que chama Ilchot Deot. As Halachot relacionadas às Deot da pessoa. As opiniões, as ideias. Tem coisas que a pessoa tem que acreditar, tem que saber, tem que pensar. Então, lá o Raman fala que alguém que vive numa Medina, alguém que vive num estado, numa cidade, num país, que as pessoas lá, que a sociedade na qual ele vive são pessoas ruins, ele tem que se afastar. Ele pode ser que ele vai ter que morar no deserto sozinho, mas isso tem que ser feito. Porque quando você vive em volta de pessoas negativas, isso aos poucos vai te influenciando. Então, essa é a primeira coisa que o Rambam fala, esse é o primeiro fundamento que a gente precisa ver hoje, que a gente vai usar ele na continuação, de que os atos da pessoa influenciam a característica. Quando os atos são feitos com o coração, quando a pessoa faz pensando, entendendo o que ele está fazendo, isso influencia quem ele é. Certo? Por isso, você pegar crianças, por exemplo. Se pegar uma criança que não consegue segurar e não consegue chegar no banheiro, o que você faz com essa criança? Se, geralmente, no meio da noite, ele molha a cama, por exemplo, tá bom? A criança molha a cama no meio da noite, o que você faz com ela? Se no meio da noite, você for lá, pegar a criança, levar no banheiro e levar de volta na cama, isso não vai ajudar em absolutamente nada. Realmente, a cama vai estar seca no dia seguinte, mas a criança não teve consciência nenhuma, não teve vontade nenhuma, não teve participação nenhuma. Então, isso que você levou a criança no banheiro e trouxe de volta, não vai ensinar ele essa questão de ir no banheiro. Ele precisa fazer parte, ele precisa entender o que está acontecendo, precisa entender o que você está fazendo, somente aí vai funcionar. Então, aqui também, por exemplo, você pegar um livro de Mussar, certo? Você pega um livro de Mussar, o Ramban, vamos pegar o Ramban, certo? A Igeret Ramban, que a gente viu um pedacinho da outra vez. O Ramban fala que a pessoa tem que se acostumar a falar num tom de voz benachat, baixo, tranquilo, não muito alto. Isso traz para a pessoa tranquilidade, calma, e ele vai tirar dele mesmo a raiva. Se a pessoa faz isso mecanicamente, sem entender o sentido, ele vai se acostumar a falar baixo, mas isso não vai mudar alguma coisa nele. O fato de cumprir o ato mussari, o ato ético, não transforma a pessoa se ele não sabe o sentido desse ato. Então, o Rambam fala para repetir os atos, mas obviamente precisa ter também a consciência. Esse é o primeiro ponto que a gente precisava ver hoje para poder chegar na continuação.
A segunda questão que o Rambam fala aqui na continuação é o seguinte. Na prática, quando você vai tentar letaken uma midá, quando você vai tentar mudar uma característica sua, como você faz isso? Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos trazer aqui o exemplo da pessoa que ele tem pão duro, certo? A pessoa que é pão dura, pessoa que não está disposta a dar nada para ninguém, nenhum cheque para nenhuma pessoa, ele não está disposto a ajudar ninguém. A gente falou que tem aqui 3 níveis, certo? Tem os 2 extremos e o caminho do meio. Tem aquele que não está disposto a dar um cheque para ninguém, e tem aquele que distribui todo o dinheiro que ele tem. Isso também, embora a gente veja, uau, esse cara é super generoso, isso não é bom. Ele precisa guardar dinheiro para ele mesmo, para a família, precisa pensar nele mesmo, não pode distribuir tudo para os outros. Ele precisa ter dinheiro para se sustentar. O caminho do meio é a pessoa que ele está disposto a dar dinheiro para os outros, mas ele guarda um pouco para ele mesmo, certo? Pela Halakha, ele dá 10% de tzedakah, no máximo 20% ele dá do dinheiro, mas todo o resto ele guarda para ele. Então, esse é o meio termo, certo? O meio termo é alguém que está disposto a dar 10%. Esse é o ideal. Então, a gente tem 3 situações. O cara que não dá nada, o cara que dá tudo, e o cara que dá os 10%, que é o que a Halakha define. Como você sai do não dá nada para os 10%? Então, o Rambam fala que a gente tem que usar igual na medicina, certo? Na medicina de antigamente, pelo menos, a medicina via, e hoje também é parecido com isso, não é exatamente igual, mas o Rambam traz, por exemplo, alguém que está com febre. A temperatura média do ser humano, do corpo, é de 36,5 a 37. Alguém que está com 39 de febre, como você faz para baixar a temperatura dele? Você não coloca ele num quarto, numa situação de 37 graus. Você vai colocar ele numa banheira de água fria, você vai colocar álcool na cabeça, certo? Uma toalha com álcool. Você vai tentar puxar ele para baixo da temperatura normal do corpo, para tentar puxar ele para o meio termo. Você não vai tentar você não vai tentar colocar ele numa situação que já é o meio termo. Você vai tentar puxar um pouquinho para o outro lado, você vai para o outro extremo, para tentar fazer com que ele chegue no nível do meio. Então, por exemplo, alguém que ele não está disposto a ajudar ninguém, ele não dá um cheque de tzedakah. Se você falar para ele começar a dar maaser, se falar para ele começar a dar os 10%, que é o caminho do meio, isso não vai transformar ele. Ele precisa se acostumar a dar a mais. Ele precisa se acostumar a dar 50% do que ele ganha para tzedakah. Ele vai repetir isso 1, 2, 3, 4 vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 meses, 1 ano, até que ele chegue no caminho do meio e esteja disposto a dar os 10%, certo? Você precisa puxar lá para o outro lado para conseguir chegar no meio do caminho. Outro exemplo, por exemplo, certo? Ligado com essa questão também, o Rambam fala que tem uma midá que é chamado quanto a pessoa está disposta a gastar por ele mesmo. Tem muita gente que por ele mesmo está disposta a comprar o que for. E tem muita gente que não consegue gastar alguma coisa para ele mesmo. Não consegue comprar uma Coca-Cola na rua porque ele fala, não, eu vou gastar dinheiro comigo. Também são 2 extremos. Então, como você faz? Como você sai? Então, se, por exemplo, a gente pegar a pessoa que ele não está disposto a gastar nada, você fala para ele, olha, não está pensando, talvez você compre uma roupa nova, uma roupa bonita, ele não consegue, ele sente mal de gastar dinheiro com ele mesmo. Então, como você faz? Se a gente colocar ele no caminho normal, no médio, em que ele compra as necessidades, o que precisa e um pouquinho extra, não vai adiantar, ele não vai mudar. Você precisa jogar ele lá para o outro lado. Você precisa jogar ele nessa situação em que cada vez que ele pensa, olha, eu estou a fim de comprar alguma coisa, vai lá e compra. Quero comprar, obviamente, se tiver dinheiro sobrando, né? Se não tem dinheiro, nem entra na questão, mas se a pessoa ele tem dinheiro para gastar, ele só não consegue gastar consigo mesmo, precisa levar ele para o extremo. Então, se ele pensa, olha, eu quero comprar uma roupa nova, vai lá e compra. Se ele está andando na rua, eu quero comprar um falafel, vai lá e compra, sem pensar 2 vezes. Você precisa puxar ele, acostumar ele a ir para o outro extremo para fazer com que ele chegue no meio termo, certo? Então, esse é outro ponto do Rambam. Esse é outro ponto importante, porque quando a gente for falar das midot, a gente precisa conhecer os 3 extremos. Precisa conhecer o extremo no qual a pessoa se encontra, o ideal e o outro extremo. Porque a gente vai tentar levar de um extremo, no qual a pessoa se encontra, para o segundo extremo, e quando ele estiver chegando lá, a gente vai soltar. E aí, quando soltar, ele vai chegar no caminho do meio, certo? Meio como
quando você quer puxar alguma coisa demais, você faz mais força do que o necessário para tentar fazer com que aquilo chegue no lugar correto. Tá bom? Só para completar a ideia de hoje, só para completar o Rambam, tem um livro do Rav Ashlag, tem um rabino, Rav Yehuda Ashlag, se não me engano, ele escreveu um livro, um Pirush do Zohar, conhecido Bala Sulam, e ele fala, não no Pirush do Zohar, mas ele fala em outro lugar, que cada pessoa, ele passa por 4 etapas no desenvolvimento dele. Muito parecido com a questão com o Rambam, a gente falou os 5 níveis da desenvolvimento do ser humano, mas ele tem uma linguagem um pouquinho diferente, que vai ajudar talvez a gente entender um pouquinho melhor, certo? A gente pode usar a linguagem do Rambam, que a gente usou até agora, dos 5 níveis, o instinto, os sentidos, imaginação, sentimento e racional. Essa é uma forma de ver. Ele tem uma forma um pouquinho diferente, numa linguagem diferente, que às vezes ajuda a entender melhor. Quem já abriu um livro do Maharal, tem o famoso Maharal de Praga, que construiu o Golem, certo? Que fez aquele homem de barro que protegeu os Yehudim, há uns 400, 500 anos atrás. O livro dele, ele explica uma coisa, e ele explica de novo e de novo e de novo. Cada questão que ele traz, ele explica umas 3, 4 vezes com palavras diferentes, com exemplos diferentes. Isso, às vezes, ajuda a pessoa a entender melhor, certo? Porque quando você fala a mesma coisa com palavras diferentes, muitas vezes ajuda a pessoa a entender direito. Então, é muito parecido com o Rambam, o que o Rav Ashlag fala. A gente vai ver só para quem a linguagem do Rambam não ficou muito clara, pelo menos tem uma linguagem diferente. Então, ele fala que a pessoa passa por 4 etapas. O primeiro shlav, a primeira etapa do desenvolvimento do ser humano, é o do bebê. Nessa situação, ele tem sempre 2 lados, tá bom? A pessoa tem o lado de mekabel e tem o lado de noten. Todo ser humano, ele tem um lado no qual ele é mekabel, no qual ele recebe, e tem um lado no qual ele noten, ele dá, ele entrega para os outros. A criança pequena, quando ele está no começo da vida, ele é chamado de ele mekabel almenat lekabel. Ele recebe, ele busca, ele quer receber comida, quer que troquem a fralda, quer que coloquem ele para dormir, tudo que ele quer receber, a única intenção dele é estar recebendo. Ele é mekabel almenat lekabel. Esse é o nível dele, é nessa forma que ele vive, isso não está errado, certo? O bebê, quando é pequeno, ninguém espera que ele faça alguma coisa pelos outros. Ele é mekabel almenat lekabel. Receber para receber. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, quando a criança vai se desenvolvendo, ele chega numa situação em que ele noten almenat lekabel. Ele dá alguma coisa, só que ele dá alguma coisa não por altruísmo, não para ajudar os outros, e sim com a intenção de receber. Então, você fala para a criança, olha, arruma seu quarto e você ganha uma bala. Arruma o seu quarto e você ganha um presente. Fala obrigado e eu te dou um prêmio depois. Ele faz alguma coisa, ele arruma o quarto, ele fala um obrigado, ele se comporta direito, mas com a única intenção de receber em troca alguma coisa. Nessa idade, é a única forma de educar a criança, certo? A criança ainda não tem, ele não tem maturidade para ser altruísta. Ele está num nível em que ele começa a dar coisas, mesmo que a intenção é receber. Já é um nível a mais, porque o bebê, ele só recebe. Esse daqui dá alguma coisa para poder receber. A terceira situação é lá para a juventude, não sei se a juventude de hoje está nessa situação, mas em que a pessoa chega para o outro extremo. Ele vai para o extremo de latet almenat latet. Ele entrega, ele dá, só pensando em dar. Ele é completamente altruísta, 100% altruísta, 100% idealista, sempre pensando nos outros, nunca nele mesmo. E quando alguém oferece ajuda, sabe, pega um jovem que os pais chegam e falam, olha, posso te ajudar? Você quer talvez um pouco... alguma ajuda com alguma questão, tentar conversar, está passando uma situação difícil, a criança não quer receber nada. Ele só quer dar e dar e dar e dar, ele não quer receber nada de ninguém, porque ele sente que se ele estiver recebendo dos outros, ele está se autodiminuindo. Então ele vai para o extremo no qual ele só busca fazer pelos outros, digamos assim, certo? Nada em prol dele. Ele sempre pensa nos outros. Não é exatamente um altruísmo completo, certo? Porque às vezes ele também quer as coisas para ele mesmo, mas ele não está disposto a receber. Ele não está disposto a estar na situação daquele que recebe. Ele quer sempre ser aquele que está dando, não aquele que precisa, aquele que pode ajudar. E depois dessa etapa, o ideal é que a pessoa chegue na quarta etapa.
em que ele é mekabel al menat latet. Ele recebe com a intenção de dar. Ele recebe coisas na vida, ele está disposto a receber com a intenção de passar isso para frente, de ajudar uma outra pessoa. Essa situação, esse é o meio termo. Então, se a gente pegar agora as opções que a gente trouxe, os exemplos que a gente trouxe antes, uma pessoa que está disposto a ajudar ou não ajudar os outros, dar tzedakah ou não dar tzedakah. Tem pessoas que ficam no primeiro nível, ele só quer receber, não quer ajudar ninguém, ele quer que ajudem ele, não quer receber ninguém, não quer ajudar nenhuma outra pessoa. Ele ficou no nível da criança, do bebê, de lecabela, menos lecabela, eu quero tudo para mim, não estou disposto a dar nada para ninguém. Esse é um extremo. O outro extremo é o que ficou latet al-menatet. Ele está disposto a entregar para os outros e dar para todo mundo sem receber nada em troca. Esse daqui também é um extremo, porque a pessoa não pensa nele mesmo. Isso daqui também não é bom. Então, esses são dois extremos, certo? Usando somente as linguagens de receber e dar, receber e dar. Tem o que só pensa em receber e que tem o que só pensa em dar. Esses dois extremos são negativos. O ideal é que a pessoa esteja disposta a lecaber, a receber dos outros, pensar nele mesmo, planejando entregar, planejando ajudar também, mas sem deixar de pensar nele mesmo, certo? Então, quando a pessoa ele é mecabel demais, ele só quer receber, ou ele só quer latet, ou seja, ele não quer receber nada, os dois são problemáticos. Então, por exemplo, se a gente pegar outra questão, com relação à comida, tá, voto, desejo de comer. Tem aquele que quer comer de tudo, quer comer o tempo todo, ele tem muitos desejos, não tem controle nenhum sobre isso, ele é guloso. Isso é alguém que quer só ler cabelo, quer só receber. E tem um outro que não sente gosto de nada, você pode servir na mesa o que quiser, ele vai comer o que tiver, nem pensa na comida, isso não incomoda ele em nada, ele nem faz questão de comer uma comida gostosa, isso também é ruim. Ele tá no sentido de latet, ele não tem necessidade de receber nada, ele só pensa nos outros, no sentido de que para ele nada faz diferença. Isso aqui também é um problema. Então, quem está no mecabel demais, só recebe, ou não tem demais, ou só dá e não pensa em si mesmo, os dois são problemáticos. Só mais um exemplo para deixar mais claro. O exemplo do cara que se coloca em perigo. Aquele que é medroso demais, ele está o tempo todo se cuidando, se protegendo, ele é mecabel, ele não está disposto a fazer nada, ele não está disposto a sair, ele quer só ficar do lado do que recebe, não está disposto a sacrificar nada. E aquele que se coloca em perigo, sem pensar duas vezes, ele está notando, ele está se entregando por alguma coisa, sem pensar nele mesmo. Esse é o outro extremo. O ideal é chegar no caminho do meio, em que por um lado ele recebe, por um lado ele se preocupa com ele mesmo, por outro lado, ele está disposto a sacrificar algumas coisas, mas não tudo, não a própria vida. Tá bom? Então, são dois tipos de linguagem. As linguagens do Rambam, que dá definições claras, específicas de cada midá e midá. E esse outro tipo de linguagem, de noten e mekabel, daquele que dá e daquele recebe, que nos dá uma visão geral de todas as midot. Certo? Em cada midá, em cada característica que a gente for ver, a gente pode ter o nome específico da característica, o humilde e o orgulhoso, ou a gente pode ver essas características no sentido de mekabel e noten, o que recebe e o que dá, certo? São duas formas de ver, são duas ideias muito parecidas, só para quem não pegou muito bem o Rambam, às vezes essa outra linguagem fica um pouquinho melhor, a gente conclui aqui. Já semana que vem a gente começa a ver algumas midot específicas, certo? Agora tem dezenas, milhares de midot, certo? Características, tem características sem fim. Então, se alguém quiser alguma específica, talvez dar um exemplo, escolher um exemplo para a gente ver na próxima aula, estou aberto, certo? Estou ouvindo, quiser mandar mensagem ou deixar um comentário no YouTube quando eu subir o vídeo, deixa o comentário aí, a gente vai ver na próxima aula escolher. Se ninguém der uma opção nenhuma, eu mesmo vou escolher, tá bom? Eu espero vocês semana que vem. Tchau, tchau, até mais.